Queridos, eu quero nessa noite, na nossa reflexão, falar sobre dor. Quantos aqui, em algum momento da vida, passou por dores? Miguelzinho? Física, mental, é mesmo? Tão novo, tão novinho, gente, já passando por tudo isso. Quantos aqui estão passando por algum tempo de dor? Não precisa falar, não, nem manifestar. Eu estava refletindo sobre isso essa semana. Sobre em alguns momentos da minha vida, o quanto a dor, apesar de ser difícil lidar com ela, me aproximou de Deus. E a dor tem esse poder de nos aproximar de Deus, irmãos. E nós sabemos disso. Quando as dores chegam, o quanto nos tornamos vulneráveis e nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso. Há alguns momentos de dores em nossas vidas que de fato nos aproxima de Jesus. E tenho para mim, e aqui é uma leitura desse que vos falo, que alguns momentos bem específicos, a soberana vontade de Deus em ação. Porque tem muita gente que não fosse a soberana vontade de Deus na sua vida, através da dor, ele não se prostraria. Ele não se prostraria. Quero convidar você e eu nessa noite a olharmos para a vida de um pai. Eu gosto muito desse personagem. Um homem que era bem visto, um homem reconhecido pelo ofício que tinha, mas diante da extrema dor do seu coração, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Quero convidar você nessa noite a orar conosco e ver isso na vida deste homem e ao final orar por isso. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso de 21 a verso 24. Só isso. Marcos capítulo 5, verso de 21 a 24. Eu quero tentar ser rápido, irmãos. Marcos capítulo 5, verso de 21 a 24. O texto, a história deste personagem vai até o 42, mas entre a história desse personagem aí, aparece uma outra personagem, mas nós vamos ler apenas esses versos. Todos acharam? Diga assim, achei. Quem não achou, diga, espera, pastor. Não, todos acharam. Então, diz assim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Dá uma segurada, olha para mim aqui. Quando a gente lê essa mesma passagem na leitura de Mateus, do evangelista Mateus, ele quando usa essa expressão, Mateus, pela maneira como ele está escrevendo, para o público-alvo que ele estava escrevendo, ao invés dele colocar a expressão e prostrou-se, ele usa a expressão e adorou. Mateus diz que Jairo adorou, Marcos diz que ele se prostra aos pés, mas diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Verso 23 diz, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Esse é um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado. É um texto em que nós ouvimos bastante de um homem, um chefe de uma sinagoga chamado Jairo, alguém que era bem visto entre o povo, alguém que exercia uma função importantíssima na nação de Israel, de estar no meio do povo, sendo chefe de uma sinagoga, um estabelecimento, um local, uma igreja judaica onde as pessoas se reuniam. Este era Jairo. Mas eu quero chamar a sua atenção que o que fez Jairo se curvar diante do Senhor não foi o fato dele estar na sinagoga, dele ser um religioso, mas foi a dor do seu coração. Quem fez Jairo se aproximar de Jesus foi a dor do seu coração. Foi o momento em que ele estava vivendo. E irmãos, eu tive já algumas dores na minha vida.
E eu quero lembrar algumas delas aqui para vocês que me aproximaram muito, mas muito, muito de Deus. Primeiro, uma individual. Eu não tenho um amigo chamado Guimba. E você percebe que pelo nome deve ser apelido. O Guimba jogava futebol comigo, desde pequeno. Não ri não, que eu não cresci, mas desde pequenininho. E nós jogávamos futebol lá em Capim Grosso, na Bahia. Nós jogávamos na escolinha do Manezão. Um time chamado Verde Natureza. Desde os 8, 9, 10, 11 anos. E nós éramos muito amigos. O Guimba era daquele que estava em casa. O Guimba é aquele rapaz que onde você está, você vai estar sorrindo. Ele gosta de brincar, ele gosta de ver pessoas sorrindo. Então o Guimba era muito extrovertido. O Guimba fazia as pessoas rirem. Era agradável estar próximo do Guimba. Com 11 anos de idade eu venho para Santos. E nós é muito amigo mesmo. Venho para Santos jogar futebol. Passo o tempo. Volto para a Bahia de ano em ano, de férias, mantendo contato com o Guimba, aquela coisa toda. Depois de 10 anos, 8 anos aqui em Santos, agora 2 pré-adolescentes, já jovens, o Guimba mais velho que eu, 2 anos, 3 anos. Chego, o Guimba casa com uma das nossas amigas que estudou comigo. Quando eu chego na Bahia, a esposa do Guimba está grávida. E para minha surpresa, o Guimba sempre torceu muito por mim. O Guimba chega na minha casa, juntamente com a sua esposa, e diz assim: minha esposa está grávida. É um menino. Eu quero dar o nome dele de Wesley. Em sua homenagem. Você é meu amigo. Puxa, eu fiquei tão feliz. Eu jogava futebol, aquela coisa toda, mas eu sabia que não era nada de tietagem. Era algo verdadeiro, irmãos. Puxa, eu fiquei muito feliz, abracei o Guimba, dei o nome de Wesley para o filho dele, batizou o filho dele com o nome de Wesley. Wesley nasce. E eu continuo aqui em Santos, jogando futebol. Retorno todas as vezes, final de ano para lá. Passam-se aí por aproximadamente uns 5 anos, 4, 5 anos. Retorno para Bahia. E o Guimba já com seu filho, já com 5 anos de idade, crescendo, eu conheci, ele levou o Wesley para eu conhecê-lo. E aí no final de ano eu estou indo para Bahia com a família, a gente procura alguns rios próximo de casa, lembro como se fosse hoje, estava com um baiano. Nós fomos para uma cidade vizinha chamada São José, estamos voltando de São José, aproximadamente às 15h30, 4 horas da tarde. E nós vemos lá à frente um acidente. 2 carros colidiram. Quando eu passei, o Guimba estava chorando na pista. O Wesley, o seu filho, havia acabado de falecer. E o primeiro cara que ele viu após o falecimento do seu filho fui eu. Naquele acidente, Wesley perdeu a sua esposa, o seu filho, alguns amigos. E não tinha palavras para o Guimba. Só chorava. Eu não entendia aquilo. Eu já servia ao Senhor. Mas a dor do Guimba não apenas me fez me aproximar de Deus, como também o Guimba se aproximou de Deus. Há dores que acontecem conosco, que marcam as nossas vidas, mas que de fato, apesar delas serem difíceis, nos aproximam de Deus. O Guimba hoje serve ao Senhor. Mesmo diante da maior tragédia da vida dele. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu estou aqui com nó na garganta, porque eu choro sempre.
há outros momentos vivenciados. Eu não estou aqui falando isso para te sensacionalismo, não. Eu vivi isso. A igreja não sabe, ou se sabe, porque eu já contei. A minha mãe, ela é paraplégica. Tinha todo o vigor do mundo, sofreu um acidente de carro. Vou visitá-la lá no Sara, em Salvador. E quando eu vi minha mãe naquelas condições, eu entrei para o banheiro e tinha toda a convicção do mundo de que Deus ia levantar minha mãe daquela cadeira de rodas. Orei muito ao Senhor. Minha mãe continuou na cadeira de rodas, mas aquela dor me aproximou de Jesus. Uma ocasião entre família. Minha filha, perdão, você está aqui, mas eu vou falar. Você era pequenininho, não lembra não? Em uma ocasião entre família, estava eu e minha esposa em um momento de oração, em uma sala, e o nosso filho tinha uma dificuldade, por volta de uns 4 anos de idade. E aí naquela sala nós oramos juntos, abraçamos o nosso filho e falamos: Deus, é o nosso filho, está doendo em nós. Ajuda-nos, Senhor. Meus irmãos, instantaneamente, naquela mesma hora, diante da nossa dor, Deus nos visitou. A dor nos aproxima de Jesus. A dor nos aproxima do Pai. O Guimba se aproximou, apesar da extrema dor. E muitas das vezes, nessas mesmas dores, eu me aproximei. Eu tenho muitas outras coisas. Irmãos, eu não sou tão velho assim não, mas já passei por tanta coisa. Se eu for contar depois, eu vou escrever um livro, vocês compram, eu vou... Mas depois você pergunta para mim nos bastidores da igreja: pastor, conta para a gente a experiência da Paraíba, conta para a gente aí, pastor, a experiência lá de Florianópolis, onde o pastor dormiu debaixo de uma ponte, conta para a gente, como que foi isso? Eu vou falar das minhas dores que me aproximaram de Jesus. Quem era Jairo, irmãos? Volta para cá, eu estou falando isso à guisa de introdução, para mostrar claramente que esse aqui viveu momentos de aproximação muito intensas com o Senhor por causa das dores. E em muitas destas dores, inclusive na do Guimba, eu estava relaxado espiritualmente. Eu era um crente nominal. Eu não orava mais. Eu estava distante de Deus. Mas a dor do Guimba me fez prostrar-se diante do meu Deus. Quem era Jairo? Jairo era um homem respeitado, um homem considerado na sua comunidade. Era um chefe na sinagoga local. O texto vai dizer que ele se prostra diante de Jesus por causa da sua filha que está doente. Meus irmãos, ele é alguém de respeito. Certamente Jairo já teve acesso a diversos médicos, a diversas pessoas que poderiam dar opinião, falar: Jairo, você já se colocou, já levou a um médico lá de Jerusalém, você já levou a sua filha a um médico de Cesareia, você já levou o seu filho. Certamente Jairo teve acesso a muitos, porque ele era alguém de posição, ele era alguém conhecido na sociedade. Porém o tempo foi passando, muitas tentativas foram feitas sem sucesso. Até que um dia, Jairo ouve falar de alguém que tem poder, e esse nome dessa pessoa era Jesus, que estava fazendo milagres extraordinários. Como foi o caso, sim, do endemoniado lá, daquela cidade que teve a sua vida completamente transformada. E Jairo então decide voltar-se e se prostrar diante do Senhor, por causa da sua filhinha, por causa do momento difícil que ele estava vivendo. Veja só o texto falando: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-se, prostrou-se, adorou aos seus pés. Irmãos, eu aprendo aqui algo: quando a dor chega nas nossas vidas, nós precisamos saber em quem buscar socorro, e há momentos que até nas dores é necessário adorar aquele que tem poder de mudar a realidade. Jairo adora ao Senhor, busca socorro em Deus, apesar da dor do seu coração, apesar da sua filha estar quase morrendo.
Jairo diz: Senhor, vem, a minha filhinha está quase morrendo. Senhor, vem e põe as mãos sobre ela e ela vai viver. Esse é o coração desesperado de um pai, que revela a alma, que revela a dor, que revela a aflição, mas que manifesta a fé, que manifesta a confiança, que manifesta a dependência, que olha para o Senhor e fala: Senhor, olha, mesmo diante de tudo que eu estou vivendo, esta dor é muito profunda, e prostra-se diante dele. Ah, irmãos, às vezes nós demoramos de nos curvar diante de Deus, e tem dores que nos faz se curvar. E soberanamente Deus sabe detalhadamente cada uma delas que eu e você estamos passando. Era uma pré-adolescente, 12 anos, sua filhinha. E ele diz: Deus, é minha filhinha, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, comigo. Senhor, ela está morrendo. Ele não liga se ele está diante da sinagoga, se ele é chefe de sinagoga, se os outros líderes religiosos vão começar a trazer retaliação sobre ele, sobre a família dele, porque agora ele está se prostrando diante de um rabi que está revolucionando o mundo judaico, diante de um rabi que está indo contrário àquilo que as sinagogas estão falando, diante de um rabi que agora está indo completamente na contramão daquilo que os mestres da lei naquela ocasião ensinavam. Mas esse homem não está preocupado se ele vai ser ridicularizado, se ele vai ser de fato retaliado, se esse homem vai sofrer perseguição, se esse homem vai viver momentos difíceis. Esse homem está preocupado com a dor que invade seu coração. E diante dessa dor, ele manifesta-se diante do Senhor e diz: Deus, eu preciso. Venha até minha casa, visita o meu coração, visita a minha filha. Queridos, Jairo, sendo o chefe da sinagoga judaica, assume o risco de ser expulso daquela comunidade a procurar Jesus, mas não importa quando dói, irmãos, só quem sabe da dor, da onde está doendo somos nós, e quando dói, não importa, eu quero aliviar a dor. Não é assim? Quando o dente está doendo, a gente quer tomar alguma coisa para aliviar o dente. Quando o ouvido está doendo, é alguma coisa. Quando a cabeça está doendo, tem que tomar alguma coisa. A gente quer aliviar a dor, a gente não sabe conviver com dores. Mas você tem um homem agora que está sofrendo a dor na alma de perder alguém muito amada, que é a sua filha. E ele não importa se ele vai ser perseguido pelo simples fato de ter se prostrado diante de um rabi que está ensinando na comunidade. Ele prostra-se. Ele reconhece que precisa de Jesus. Ele adora Jesus. A dor nos aproxima de Deus. E cada um de nós temos a nossa dor, como Jairo teve a sua. Qual é a sua dor, meu irmão, nessa noite? O que é que te faz se aproximar de Deus? Ah, pastor, é apenas uma unha encravada. É a tua dor. Não importa se a sua dor é tão profunda quanto ao olhar do outro, a dor do outro não é, é a tua dor. Às vezes apenas uma unha encravada nos faz nos prostrar. Outros precisam ser um pouco mais profundos para entender que precisa se voltar para esse Deus e dizer: eu sou dependente do Senhor. O Senhor pode, Senhor, tirar essa dor, arrancar esse sofrimento, mudar essa realidade, como o Senhor fez com a vida de Jairo. O que te faz se prostrar nesses últimos tempos? É a preocupação com as guerras, com os vírus, com a família? O que te faz se prostrar diante desse Deus? Qual é a sua dor? Jesus está preocupado com cada dor que eu e você estamos vivendo. Ele dá atenção à nossa dor. Ele dá atenção à vida daquele que sofre e que reconhece diante dele que precisa de ajuda. Ele dá atenção. O texto só diz assim, queridos, que Jairo se prostra, se humilha
e faz um pedido: Senhor, a minha filhinha está terrivelmente doente. Ela está quase morrendo. Venha, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Marcos diz: e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Talvez essa expressão seja: Jesus foi com ele. É o Deus encarnado que está indo com ele. É o Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É aquele que diz para o demônio: sai, e ele sai. É aquele que toca nos olhos do cego e ele é curado. É aquele que toca no paralítico e ele anda. Quem está indo com ele é o Senhor dos Senhores. É esse mesmo Deus que está conosco, irmãos. Nos nossos tempos de dores, nos nossos tempos de dificuldades, de fraqueza, que vai conosco. Que vai conosco quando passamos por situações difíceis, que está nesse exato momento com nossos amados irmãos lá em Santo André. É o Deus que está presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se faz presente nas maiores dores da nossa vida, para dizer: confie, confie em mim. Eu conheço a sua dor. E é natural ver isso acontecer na vida de Jairo. Jesus se preocupa com a dor de Jairo, como se preocupa com a minha e com a sua dor, meus irmãos. O texto continua narrando que à medida de que Jesus está indo com Jairo, Jesus encontra com a mulher hemorrágica, tem todo aquele contexto que eu já falei diversas vezes para vocês aqui. Se eu estivesse no lugar de Jairo, eu estaria em desespero. Porque alguém que está clamando pela dor de perder a filha tem pressa, irmãos. E Jesus para, porque tem outra pessoa que está com dor. Tem outra pessoa que está sofrendo. Tem outra pessoa que, da mesma forma, por 12 anos, não sabe mais o que fazer para aliviar a dor de ser considerada alguém imunda, para ser considerada alguém menosprezada na sociedade, e que decide, em um tempo de dor, mas de fé, tocar em Jesus. Porque a dor dela fez ela se aproximar de Cristo. E ela disse: então somente se eu tocar nesse homem eu vou ser curada. Ela toca. Jesus para. Assim como parou para dar atenção ao chefe da sinagoga, Jesus agora para dar atenção a alguém que é completamente menosprezada pela sociedade. Jesus sempre para todos, independente da classe social, independente se é mulher ou se é homem, independente se é rico ou se é pobre, independente se... Você entende isso? Jesus sempre dá atenção à dor do ser humano. Sempre. Ele parou para aquela mulher. E aí o diálogo entre ele e os discípulos é bem interessante, porque o pessoal começa a questionar. Jesus falou: alguém me tocou. Mas Senhor, todos te tocam. Aquela coisa toda que você conhece, sabe? E eu sempre gosto de frisar o que eu vou falar para vocês aqui, que já falei, acho que mais de 10 vezes nesse lugar. E que talvez eu precise falar de novo para entendermos algumas coisas. Jesus parou quando aquela mulher o tocou e fez a seguinte pergunta: alguém me tocou? Senhor, todos se tocam. Sim, eu sei que todos estão me tocando, mas alguém me tocou. Senhor, já falei, todos te tocam, né? Então a multidão está te apertando, como é que todo mundo está te tocando? Quem me tocou sabe quem eu sou. Porque de mim saiu o poder. Tem muita gente, tem muitas multidões que estão seguindo a Jesus apenas por curiosidade. Tem muita gente que está seguindo Jesus porque viu ele fazendo alguma coisa, mas não está ali pela motivação correta. Aquela mulher sabia quem Jesus era, porque Jesus declara isso: quem me tocou sabe quem eu sou, de mim saiu o poder. Essa pessoa que me tocou precisava, porque estava sofrendo. E o texto, eu acho lindo, o texto continua falando que aquela mulher se revela, cônscia do que nela tinha acontecido, e revela toda a verdade, diz: Senhor, fui eu que te toquei. Filha, vai em paz e fica livre deste teu mal. A continuação chega, o texto vai dizer que no verso 35 a 38, de que antes de Jairo chegar à casa dele, vieram mensageiros
e disseram para ele assim: Jairo, sei que você é importante, Senhor, viemos aqui para te trazer uma notícia. Não importunes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina o coração do pai agora, que busca ajuda porque a dor era tamanha. A dor agora rasga o seu coração diante da notícia de que a sua filha morreu. E Jesus ouve tudo aquilo. Mas Jairo tinha uma coisa em mente, sabe? Não sei se você conhece a narrativa, mas Jairo tinha acabado de ver uma mulher que há 12 anos tinha sido curada só por tocar nele. E acaba ouvindo de Jesus: não tenha medo, a tua filha não está morta. Irmãos, vai ter momentos na minha vida e na sua vida que a gente vai receber notícias que não gostaríamos de receber, mas nós precisamos continuar confiando naquele em que um dia se prostramos em busca de socorro por causa da dor. Parece que a dor vai aumentar, parece que as coisas vão piorar, mas eu me curvei diante de alguém, eu adoro alguém, eu sirvo alguém que é poderoso para mudar toda e qualquer realidade, independente do tamanho da dor. Independente do tamanho da dor. A gente pode aprender diversas lições com a vida de Jairo. Por exemplo, a adversidade é sim uma questão de ponto de vista. O que para você é o fim de tudo, como era no caso de Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Para Jesus era apenas o início de uma jornada. Por quê? Porque ele estava prestes a fazer algo grande. Os homens que deram a notícia da morte da filha de Jairo já desconsideravam qualquer possibilidade de restauração de vida. É ponto final, sua filha morreu, acabou, desiste, a dor chegou, Jairo, assume a dor, viva com ela. Essa era a fala deles. Não adianta fazer mais nada. Porém, é preciso ver as coisas do ponto de vista de Deus. Jairo precisava aprender de que não era daqueles homens a última palavra. Jairo precisava aprender de que a vida daquela menina, de toda a sua família, estava nas mãos daquele que é Deus Todo-Poderoso. A última palavra na vida de Jairo era Jesus que ia dar, não eram os homens que vieram da casa dele. O Senhor continua, chega à casa de Jairo, a gente conhece a narrativa. E Jesus chega lá na casa de Jairo, olha para a realidade daquela menina, diz para Jairo: saiam todos da casa, fica somente os pais, os discípulos. Olha para aquela menina, diz: Talita, levanta. A menina levanta, é restaurada. Você imagina agora esse pai, com a dor rasgando o coração. Jesus sai do quarto com a menina e fala: é essa a sua filha? Você percebe o misto de alegria do coração de alguém que confia no Senhor? A dor que antes rasgava o coração se enche de alegria. Porque aquela que tinha um diagnóstico de que estava morta, está viva. Irmãos, a adversidade é tudo uma questão de ponto de vista. Se você se prostrou um dia diante desse Deus, diante das tuas dores, continue confiando. Ele continua no controle de todas as coisas. Não há momento melhor na vida para renovar sua confiança e sua dependência em Deus do que no momento de desespero. É nesses momentos que você renova a sua confiança e diz: Deus, não tem mesmo para onde ir, eu confio e eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário, eu confio.
E assim como o Senhor fez na vida de Jairo, Ele faz na vida de muitos de nós. Mesmo diante das dores mais profundas da alma. Eu costumo dizer, quando Deus permite na sua soberana vontade a perda de alguém, ou nos velórios, de que aqueles momentos são difíceis, porque Deus não nos criou para a morte, irmãos. Deus nos criou para a vida. A morte é um percalço por causa do pecado. Mas Deus é tão extraordinário que nos criou e nos dará a capacidade de passarmos pelo luto e pela dor. Humanamente seria impossível superar a dor de um ente querido. Mas pela graça de Deus, pelo amor do Pai, Ele nos ajuda a passar por momentos difíceis, não que esqueçamos, mas nos ajuda a passar pelo tempo de luta e de dor. As lembranças vêm, mas continuamos de pé, porque há um Deus que cuida do seu povo. Eu quero concluir lendo algo para você de forma bem rápida, pensando sobre essa realidade. A história de Jairo nos inspira a ter fé e confiança, irmãos. Mesmo que pareça que tudo está indo de mal a pior, continue confiando em Deus. Ele se preocupa com a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele tem visto o seu clamor. E Ele responde soberanamente a cada um de nós. Deus usa o sofrimento na vida do cristão para ensinar lições preciosas sobre a sua graça e seu amor. Às vezes precisamos de uma lembrança, um recado do Senhor, em forma assim de sofrimento, para lembrar-nos do quanto ainda precisamos dele. Deus precisa tirar os suportes para Ele mesmo ser o suporte que você precisa. Às vezes, durante a nossa jornada da vida, nós aprendemos a nos escorar diante de alguns suportes. E o sofrimento nos tira esse suporte para dizer que Ele é o nosso suporte. E que devemos continuar confiando nele. Deus cuida da sua vida. Deus conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Confie nele. Ele está com você. Ele tem visto as suas lágrimas. Confie no Senhor, irmãos. Confie. Mas por quê? Não sei. Mas Ele sabe. Ele conhece. Ele está conosco. Como esteve com Jairo, como foi com a mulher hemorrágica, e como foi com diversos outros que se aproximaram dele por causa da dor e tiveram a sua resposta, porque buscaram a Cristo no tempo de dor. Portanto, diante do sofrimento e da dor que nos aproxima de Jesus, adore. Adore. Só adore. Porque Ele está cuidando de você. Alguém lê para mim, por favor, só para a gente concluir, Mateus capítulo 9. É o mesmo texto. Lê para mim o verso 18 e 19 de Mateus capítulo 9. Eu vou ler no microfone aqui, mas eu vou deixar você abrir aí. Mateus capítulo 9. Verso 18 e 19 diz: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo... Não é aqui não, desculpa, 18 e 19. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e o adorou, e disse: Minha filha faleceu agora mesmo. Rapaz, agora mesmo, Senhor, minha filha acabou de falecer. Mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Concluo dizendo para você o seguinte: aprenda a adorar a Deus, mesmo que a dor tome conta da sua vida. Antes de Jesus ir, quem se aproxima adora, porque reconhece que é nele que está todo o poder. Antes de Jesus ir,
Quem se aproxima, adora. Porque sabe quem Ele é. Adore. Ok? Adore. Irmãos, 2022 está só no início. Vai ter momentos que vai fugir do meio do seu controle. Adore. Se aproxime. Adore. É tão extraordinário o que Mateus diz aí. Mateus disse que ele adorou e disse: Deus, Senhor Jesus, a minha filha acabou de morrer. Que adoração é essa, irmãos? Como é que eu posso adorar sendo que eu perdi alguém que é minha filha? Alguém que eu amo tanto. Ai, irmãos, o que Jairo nos ensina é que a nossa adoração está além das nossas dores, porque sabemos para quem a dirigimos. Adoração alivia a alma e demonstra a confiança de quem serve a Deus. Só depois de adorar, ele falou: Senhor, vem, põe as mãos sobre ela e ela será salva. Que a sua dor te aproxime de Cristo, que você o adore e que aguarde confiante nele, porque ele sempre irá conosco. Ele é aliviador, ele é soberano, ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a passar pelo processo de sofrimento e nos faça nos aproximarmos mais e mais do nosso Salvador. Amém? Se coloque de pé.